Casamento entre pessoas de religiões diferentes, também conhecido como julgo desigual, um tema polêmico e que você não pode piscar. Começa agora o Comunhão Debate. Nunca um tema foi tão atual como julgo desigual. Casamento entre pessoas de religiões diferentes é um tema que tem voltado nas igrejas, gerado debate nas redes sociais, e é o assunto que nós vamos conversar aqui hoje no Comunhão Debate. Eu sou o Cristiano Stefanoni, jornalista, e tenho um prazer de trazer aqui uma equipe, olha, de feras no assunto. Conosco nós temos hoje aqui Sérgio Leoto, teólogo, conselheiro familiar e fundador do Ministério Fortalecendo a Família. Também aqui conosco está o pastor Dinarte Barradas. Ele é diretor dos cursos de Paternidade Bíblica da Universidade da Família. Também conosco, pastor Gilson Bifano, ele que é palestrante, coach de casais e de família e terapeuta familiar. Pastores, sejam bem-vindos ao nosso Comunhão Debate, um assunto difícil, mas necessário para a igreja, falar de casamento de pessoas com religiões diferentes. Mas eu gostaria de começar da gente falando um pouquinho dessa definição de julgo desigual. O que seria, afinal, julgo desigual, assim? Porque é só relacionado a casamento mesmo, é ver com religiões diferentes, ou tem a ver com outros poder aquisitivo? O que seria julgo desigual? Eu vou começar com o pastor Dinarte Barradas. Pastor, fala um pouquinho dessa definição para a gente. Muito mais do que um grupo de debatedores, eu estou aqui entre amigos de longa data. Muito prazer revê-lo, Gilson, muito prazer revê-lo, Sérgio, e também Cristiano, um prazer enorme estar participando desse debate. A palavra julgo desigual, a expressão julgo desigual, é muito mais ampla do que simplesmente tocar na questão do casamento. Muito embora a ênfase seja sempre na questão do casamento, creio eu que o que Paulo fala em 1 Coríntios 7, o contexto nem é de casamento, se aplica a todas as nossas relações humanas, em todos os níveis de comprometimento em que nós nos afiançamos com uma segunda pessoa. Ok. Pastor Sérgio? Sua opinião sobre esse tema? Se você for pegar o original ali, o 2 Coríntios, né, que fala principalmente sobre o julgo desigual, ali é uma discussão que o apóstolo Paulo está tendo por causa das heresias que estavam penetrando na igreja cristã, principalmente ali na região de Corinto. Então, exatamente, eles faziam a associação com ideias que estavam muito além ou fora do que os apóstolos haviam pregado para o Evangelho. Então, não é apenas em relação a casamento, como o Dinarte acabou de dizer, mas principalmente mostrando para os cristãos ali de Corinto que eles não deveriam se colocar sobre um pensamento desigual com as pessoas que eles tinham como líderes ou que tinham como pessoas que queriam andar junto para o resto da vida. Ok, pastor Bifano? Em primeiro lugar, muito bom estar com vocês aqui e rever a oportunidade muito boa de rever aqui os meus queridos amigos, companheiros de ministério, de luta aí pela família, Leoto e Dinarte, dois gigantes, dois valentes que lutam pela família. Essas colocações do pastor Dinarte e também as colocações do pastor Leoto são muito pertinentes. Eu só acrescentaria também que quando Paulo usa essa expressão lá em 2 Coríntios, capítulo 12, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, e não vos prendais a um jugo desigual, a ideia de jugo ali é canga, né? É uma referência a essa peça
que era usada para arar a terra. Então, colocavam os bois e para ararem a terra. Então, Paulo está usando essa ideia para mostrar que duas pessoas diferentes, e nesse caso aí, vale lembrar a colocação do Dinati, com forças e tamanhos desiguais, poderiam dificultar o trabalho, poderiam tornar ineficaz e até doloroso para ambos. Então, a ideia aqui é bem ampla, não somente a questão do casamento, mas também pode se aplicar a empresas e outras associações, como o Dinati colocou, e depois o Sérgio Leô também reforçou, porque não é só em relação ao casamento, mas em todas as outras alianças. Então, é nesse sentido que devemos pensar, e, é claro, também aplicar a aliança conjugal. Agora, trazendo para o lado familiar, lado aqui do casamento, do noivado, do namoro, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que seria esse jugo desigual agora dentro do relacionamento. Assim, eu me lembro que durante muitos retiros jovens que eu já pude participar, esse era um assunto que lotava o templo, assim, quando tinha salas que ia falar sobre isso, e muitos casais, vocês são pastores, já devem ter passado por isso, muitos casais saíram tão frustrados, né, porque às vezes a pessoa fala que jogo desigual estava envolvendo questão financeira, questão disso, questão... Meu Deus do céu, eu não vou poder casar com ninguém, porque ninguém nunca é 100% compatível com todo mundo, né? Mas brincadeiras à parte, pastores, eu queria que vocês me falassem agora sobre essa questão. Dentro do relacionamento, o que é julgo desigual do ponto de vista bíblico, assim? Começar com o pastor Gilson Bifano, falar um pouquinho sobre isso. Podemos pensar em duas vertentes. Em primeiro lugar, a questão do julgo desigual é a diferença de crença, a diferença de fé. Isso aí é algo que devemos pensar. E também não quer dizer que, pelo simples fato de um jovem ou uma jovem serem membros da igreja, crentes, que seja da vontade de Deus. Então, aí é uma questão também que devemos conversar posteriormente sobre os aspectos que envolvem a vontade de Deus, a descoberta da vontade de Deus em relação ao casamento. Mas nós podemos, com certeza, canalizar mais o pensamento para essa questão do casamento. E Paulo, então, ele desaconselha, ele diz que isso não é o aconselhável, e nós devemos falar sobre isso, porque quando a gente pega, por exemplo, muitas revistas da década de 60, década de 70, década de 80, revistas escritas para jovens cristãos, se falava muito, né, nesse tema. E hoje os pastores estão sendo assim omissos, né, na orientação aos jovens em relação ao casamento. Eu sempre vou alongar um pouquinho aqui a questão da vontade de Deus, porque existe a vontade soberana, a vontade moral e a vontade individual, é minha compreensão. E a vontade moral de Deus é aquela vontade que a gente não precisa perguntar a Deus se é da vontade dele ou não. Nesse caso aqui do julgo desigual, está dentro do aspecto da vontade moral. A Bíblia já deixou clara que não é da vontade de Deus um jovem se casar com uma jovem que não tenha essa mesma fé em Cristo, essa fé evangélica que nós tanto valorizamos. Professor Sérgio? Além disso, seria mostrar, vamos dizer, os valores. Uma pessoa que ama Jesus, que teve uma experiência pessoal com Jesus, ela tem valores do meio cristão. Então, por exemplo, enquanto os outros dizem você tem que aparecer, você tem que se mostrar, o Evangelho diz, olha, espera, não se mostre tanto, fica na última fileira e seja convidado para ir para frente, né, para não se mostrar tanto. Então, são valores diferentes. Valores, por exemplo, de o que você pretende fazer na sua vida.
Um crente vai dizer: eu quero glorificar a Deus com aquilo que eu estiver fazendo. Então, a minha profissão pode mudar, mas o meu amor a Deus não vai mudar. Isso, colocado numa pessoa, num namoro, por exemplo, onde a outra pessoa não se importa com Deus, não tem menor compromisso com Deus, ele, obviamente, vamos dizer, vai andar numa forma desigual com a outra pessoa. É aquilo que o Gilson falou. O jugo desigual é a canga que fica atrás dos bois, ou de dois animais que puxam uma carroça. A carroça é a vida das pessoas. E o que a passagem está dizendo é: olha, com quem você vai carregar a sua carroça? É com uma pessoa que tem o mesmo porte que você ou um jugo desigual? Por exemplo, um boi e um cavalo, que é muito mais alto, tem pernas muito mais longas, e vai fazer o quê? Na hora de os dois trabalharem juntos, vai destroçar a carroça e não vai fazer o serviço que você estava pensando. Então, jugo desigual é isso, numa vida que é escolhida, vamos dizer, para um namoro ou até para um casamento. Valores completamente incompatíveis. Pastor Dinato, eu vou pegar um pouquinho essa fala do pastor Sérgio sobre os riscos que isso envolve. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre quais são os perigos que isso traz para a vida espiritual e para a felicidade do casal quando se desobedece a Deus e vai por esse caminho. Essa é uma situação inimaginável do ponto de vista de alguém que cresceu no contexto do Antigo Testamento. A gente vai encontrar uma ou outra história no Antigo Testamento de alguém que estava aliançado com Deus e que decidiu, no relação conjugal, afetiva, se envolver com alguém que não era da mesma linhagem. A gente pode pegar Sansão, os pais dele perguntam: não tem ninguém aqui na nossa tribo, ninguém do nosso povo, você vai procurar essa mulher estranha? E ele comete esse erro 2 vezes, né? Não bastando errar uma vez, ele comete o mesmo erro 2 vezes. O próprio Abraão, quando pega Agar, que era uma egípcia, a história está aí para demonstrar o problema que isso se tornou para Abraão. Enfim, quando se fala em jugo desigual para ilustrar o casamento ou para basear a situação do casamento, eu só fui ver um carro de boi. A primeira vez que eu vi um carro de boi foi quando eu já namorava a Norma, que eu sou menino da cidade e ela era do interior de Minas. E quando eu vi o carro de boi, eu fiquei encantado. E a primeira coisa que chamou a atenção foi exatamente essa canga, né? Se você coloca uma canga que é mais pesada para um lado e mais leve para o outro, se você coloca uma canga que não foi muito bem ajustada do ponto de vista da sua construção, vai ficar mais pesado para um do que para outro. Alguém vai ter que fazer mais força que o outro. Alguém vai ter que se empenhar mais que o outro, e a coisa vai ficar mais leve para alguém e mais pesada para outro. Então, do ponto de vista bíblico, era quase impossível algum judeu, a menos que estivesse numa desobediência muito vasta, muito clara como Sansão, ou alguém que ignorasse completamente os preceitos da palavra de Deus. Para nós que somos cristãos, a Bíblia diz: estas coisas foram escritas para aviso vossos. Então a gente precisa estar muito atento nessas questões, porque aí, objetivamente, respondendo a sua pergunta, os perigos são enormes. Alguém vai ficar sobrecarregado nesse casamento. Alguém vai ter que carregar um peso maior do que o outro, de vida, de oração, de preocupação, de renúncia e de sofrimento também, quando não resulta, no pior dos casos, a separação e o divórcio. Agora, eu vou pegar um gancho. O pastor Bifando falou agora há pouco, né, eu acredito que vocês... ele passou essa informação e eu queria debater essa informação com vocês porque eu achei interessante. O pastor Bifano falou bem assim: olha, não é porque é da mesma igreja que é da vontade de Deus, não. Né? E eu achei isso interessante, essa colocação dele. Né? Da mesma forma que tem jovens que falam assim: eu
Eu já tentei namorar com as meninas da igreja, ou com os rapazes da igreja, me tratam mal, me trai, né, me ofende. Aí eu namoro uma pessoa fora da igreja, me trata bem, me é educado comigo, amoroso. É complicado, hein, pastores? Pastor Bifano, eu queria passar essa bola para o senhor. O que o senhor tem a falar sobre esse tipo de situação? Sim, são duas coisas, né? O jovem crente ou a jovem crente deve, em primeiro lugar, fazer um compromisso, que é um compromisso em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, essa vontade moral que eu tenho pregado, é que não se case com uma pessoa que não tem a mesma fé em Cristo Jesus como Salvador. Então, esse é o primeiro ponto. Bom, então, nós temos que falar sobre vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que não haja essa aliança de julgo desigual. Aí, devemos nos aprofundar um pouco mais. Como, então, vamos descobrir a vontade de Deus em relação ao casamento entre pessoas crentes? Nesse caso, o jovem ou a jovem deve buscar a vontade de Deus. Deus vai, com certeza, revelar a sua vontade por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio do aconselhamento. Pode ser um livro cristão que a pessoa esteja lendo, palavras de testemunho, de validação de pessoas que são próximas àquele jovem ou àquela jovem. Então, você vai descobrir a vontade de Deus se você vai casar ou vai se aliançar com essa pessoa, mesmo que ela seja crente. Então, aí é um aspecto da vontade de Deus que devemos trabalhar com os jovens, porque Deus está interessado em revelar a sua vontade para as pessoas em relação a casamentos. É a vontade individual de Deus, né? Pastor Sérgio, queria que você desse a sua opinião sobre isso aí também. Sim, o que acontece aqui, quando você tem uma experiência pessoal como Jesus, você se apaixona por Jesus. E o que acontece é que quando você vai namorar alguém, você só olha para o rosto, se é bonito, se tem uma boa conversa, etc. E nem sempre a pessoa que você escolhe na escola, etc., tem a mesma paixão que você tem por Jesus. E o que é que acontece? Você pode ter até pessoas na igreja, dentro da igreja, que não são verdadeiramente convertidas. Então, isso se torna um jugo desigual? Sim. Não adianta estar na igreja batista, o outro na presbiteriana. Não, tem que ver se a vida com Deus é uma vida de testemunho de quem realmente tem sido transformado pelo Espírito de Deus. Então, aí sim você tem convicção. Essa é uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus. E o que é que está acontecendo hoje? Pela falta de conversa no meio das igrejas, e aí eu concordo com Gilson Bifano, os pastores, muitos deles, não têm falado. Claro, temos bons pastores e que falam constantemente, mas nós viajamos o Brasil inteiro, tanto o Dinarte quanto eu, quanto o Bifano, e nós vemos isso acontecendo, pessoas indo procurar fora da igreja e encontrando pessoas até educadas, pessoas, gente muito boa, mas que, na verdade, depois de casar, o que é que acontece? Os valores são tão diferentes que começam a aparecer os graves problemas. Por exemplo, eu, como conselheiro de casais, várias vezes já encontrei problemas de casais, vamos dizer, que são um é crente e o outro não é convertido, e aí, de repente, existe a sugestão de fazer uma troca de casais. Para um não crente, isso é normal, mas para a pessoa que ama Jesus, é inadmissível. Não dá para
concordar em fazer qualquer coisa desse tipo. Mas nós temos visto isso nas reclamações que muitos casais, onde existem casamento desigual, um é convertido, o outro não, as pessoas vêm e falam: olha, estou num drama pessoal, o que eu faço? Então é para isso que nós orientamos o quê? Já desde o namoro, pense em escolher alguém, porque é você que escolhe com quem você vai casar. Não são os pastores, não é o pai, não é a mãe. Mas você pode escolher uma pessoa que tem os valores de Deus, que preservem o quê? O seu cristianismo, preservem a sua ética, a sua moralidade, como você quer ter isso para a sua família de uma forma positiva e saudável. Pastor Ginardi, pegando esse gancho aí, tem muita gente que vai estar assistindo esse debate e vai falar assim: ai meu Deus, e agora? Como é que existe um termômetro para eu saber se eu tenho que terminar ou não? Será que existe uma ficha para preencher de certo e errado? Se a pessoa estiver nos assistindo agora, estiver namorando com um propósito de casamento, e essa pessoa não for cristã ou são de religiões diferentes, o que um jovem casal de namorados tem que estar avaliando antes de casar para poder tomar essa importante decisão? Uhum. Eu só quero dar um passo atrás, viu, Cristiano, só para voltar no assunto dos pastores. Bem, nós todos aqui somos pastores. Eu fui pastor de igreja local por 18 anos, estou há 20 como missionário da Universidade da Família, e eu costumo dizer que aquilo que sai do púlpito vira cultura na igreja. Aquilo que não sai do púlpito se torna um assunto ignorado na igreja. Então, quando o querido Gilson, o querido Sérgio tocam nesse assunto de que nós não estamos ouvindo muitas coisas sobre casamento hoje, é porque hoje a ênfase está muito no indivíduo. A gente está tentando consertar casamento trabalhando o homem sozinho em acampamento. A gente está tentando trabalhar a mulher fazendo congresso de mulher sozinha. E hoje é uma peleja para uma igreja conseguir organizar um evento de casais. Hoje é uma peleja para uma igreja organizar um curso para noivo. Hoje, salvo raríssimas e honrosas exceções, é muito difícil uma igreja trabalhar forte o tema casamento. Então, nós temos, de fato, esse gap, essa lacuna, que precisa ser novamente retomada como uma trincheira de luta pela família. O casamento tem que voltar a ser tema recorrente no púlpito da igreja. Por quê? Porque se o que é pregado no púlpito vira cultura na igreja, gera temor no coração das pessoas. E aí eu entro na sua pergunta propriamente dita. Como é que a gente prepara o jovem? Como é que a gente prepara a moça? Como é que a gente prepara o rapaz? Primeiro, com bons exemplos, com boas referências. A nossa geração, a geração posterior à nossa, tem uma dívida com a geração que está surgindo, de darmos bons exemplos e boas referências de casamento, de relacionamentos longevos, duradouros, quase escassos, quase extintos no nosso tempo. Me parece que congelou aqui. A gente está ouvindo perfeito aqui. Estou ouvindo. Tá perfeito? Tá tranquilo. Perfeito. Então Pode, então tá bom. Essa referência que nós precisamos oferecer para os jovens, de ensino no púlpito, de treinamento para eles, com ensino específico para a juventude, e de boas referências, de bons exemplos, forma esse arcabouço protetor dentro das famílias e dentro da igreja. Os nossos jovens de hoje precisam desse tratamento, desse acompanhamento e dessa proteção que parte do púlpito, tem exemplo na família, tem o reforço da liderança dos jovens, preparando e trabalhando-os para os relacionamentos afetivos e conjugais futuros. Certo. Agora eu vou entrar num assunto aqui que vocês certamente estão acompanhando. É muito comum hoje os casais casarem fora da igreja. Cerimoniais,
na praia, numa cachoeira, numa fazenda, né? E claro que às vezes essas escolhas é por uma questão de gosto, né? O Deus dentro da igreja, que vai abençoar na igreja, é o mesmo Deus que vai abençoar numa praia, numa fazenda. Mas a pessoa quer fazer uma coisa mais romântica, tudo bem. Mas a gente também sabe que algumas pessoas optam por isso porque não conseguem casar dentro da igreja por questões que a igreja tem as suas normas com relação a casamento de pessoas com religiões diferentes. E eu queria perguntar agora ao pastor Bifano, como é que ele vê essa situação? Pastor, como é que você encara esse fenômeno das pessoas estarem procurando outros lugares para casar sem ser igreja? Se isso realmente tem crescido ou não? E se o motivo principal é realmente mesmo esse? Ou é por questão de romantismo ou porque não está tendo oportunidade dentro da igreja? Antes de responder a pergunta, deixa eu só falar 3 coisas em relação ao tema do julgo desigual. Eu sou fruto de um casamento de fruto desigual. Meu pai não era crente, minha mãe crente. Então eu pude perceber o quanto isso dificultou a educação religiosa dos meus irmãos, da família, o quanto isso trouxe problemas, dificuldades entre as famílias. E outra coisa importante, nós precisamos ensinar aos jovens onde ele vai achar a sua esposa, o seu marido. É muito importante. Eu me casei, vou completar agora 40 anos de casamento, eu encontrei a Beth, a minha esposa, num projeto missionário. Então, nós precisamos mostrar aos jovens que eles vão encontrar o cônjuge em ambientes aprovados por Deus. E outra coisa importante que devemos sempre ensinar é que julgo desigual não é um método de evangelismo, né? Eu vou casar, eu vou ganhar o meu marido, a minha esposa para Cristo. Isso não existe. Eu conheço fulano de tal que casou com não crente e depois esse não crente se converteu. Isso é uma exceção. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. Então, apenas esses 4 pontos para a gente refletir, vocês refletirem aí depois. Mas o que nós estamos vendo hoje é uma secularização da cerimônia do casamento. Eu acho que isso é preocupante, isso é uma influência dessa sociedade secularizada, dessa sociedade que tem se distanciado de Deus. Hoje nós podemos ver músicas não cristãs fazendo parte do cerimonial. É claro que Deus pode estar, e Deus está numa praia, Deus está num templo, Deus está numa cachoeira, no ambiente, né, da natureza. Isso é a questão aí, até mesmo lembrando daquela passagem bíblica de Jesus com a mulher samaritana, né? Em espírito e em verdade. Mas o que nós podemos ver na essência é um distanciamento do sacro, né? Um distanciamento das coisas sagradas. Eu sou ainda bem conservador nesse sentido. Eu acho que não é que um jovem casar dentro de um templo gótico, alguma coisa assim, que vai ter a bênção, mas vai dar o ar da sacralidade, das coisas, né, espirituais. Então, eu acho que devemos ensinar os jovens a revestir a cerimônia de casamento dessas coisas importantes, da sacralidade da cerimônia. E nós temos visto isso muito hoje, está se perdendo essa sacralidade. Isso é preocupante porque isso vai ter um reflexo de como aquele jovem, ou aqueles noivos vão encarar a própria instituição do casamento. Pastor Sérgio, sua opinião sobre isso? Veja só, eu concordo com o que o Gilson falou. Entretanto, eu não sou assim tão tradicional. Tá? Eu acho que isso, onde você vai fazer o casamento, faz parte do sonho dos noivos. E isso pode perfeitamente acontecer ao ar livre, tá? Desde a origem judaica, era muito mais feito ao ar livre os casamentos do que dentro de sinagogas ou outra coisa qualquer. Depois, com a igreja cristã crescendo, é que foi se fazendo
o casamento dentro dos lugares fechados. Então, por mim, não há tanto problema onde você vai se casar. Mas o que é o que deve ser buscado é a importância de buscar a bênção de Deus para o início da sua vida familiar. Então, onde vai ser, para mim, tanto faz. Mas que seja a partir de um casamento onde os dois estejam buscando fazer a vontade de Deus em suas vidas. Pastor Dinar, vou colocar o senhor nessa discussão aqui. Eu sei que você está se coçando para falar. E É que, na verdade, eu vou colocar um molho a mais nesse debate aqui. Eu quero que o senhor me fale também se o pastor, ele pode fazer... às vezes a igreja tem normas, né? Não pode casar pessoas de religião diferente aqui dentro. Às vezes tem normas, né? A gente sabe disso. Mas o pastor, ele pode casar fora da igreja, assim, vou casar na praia, se são um evangélico e outro é católico, por exemplo, religião diferente. O pastor pode fazer esse casamento lá? Não tem problema, não? eu já vivi cada situação, rapaz, que... aliás, Gilson, eu queria ter tido a oportunidade de casar embaixo da Torre Eiffel, viu, camarada? Mas como Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, eu casei na igreja congregacional lá, né? Eu gostaria, viu? Bem, minha boda de ouro está quase chegando, eu estou fazendo 44 de casamento agora. E eu quero concordar em gênero, número e grau que a questão mais importante é o quanto nós prezamos pela presença de Deus na cerimônia. A presença de Deus, aquilo que nós vamos fazer da liturgia do nosso casamento, aquilo que nós vamos invocar da presença de Deus na cerimônia. Isso, para mim, é o que tem, de fato, muito peso. As pessoas, quando estiverem na minha cerimônia de casamento, o que elas vão perceber da minha fé na minha cerimônia, a despeito do lugar onde esteja acontecendo. Aí entra um outro ponto que você colocou, Cristiano. Há igrejas que, de fato, elas não fazem e não permitem que seus pastores façam casamento de pessoas crentes com descrentes, e nem que o pastor faça casamento de descrentes. Talvez um dos maiores casamentos coletivos que houve no Brasil, eu participei. Foram 1.500 casais, lá em Manaus. Foi um grande casamento, e a sua maioria de pessoas não crentes. Foi um projeto do governo do estado, junto com a Assembleia de Deus do Amazonas, e eles fizeram um grande evento, uma grande cerimônia, e eu tive o privilégio de fazer, junto com o juiz da cidade, esse casamento, essa cerimônia civil e religiosa. Então, nós precisamos examinar nossa consciência com base na nossa fé e também da instituição à qual nós estamos ligados, para sermos coerentes com a consciência, coerentes com a palavra de Deus e coerentes com a igreja onde nós estamos servindo como ministros do Evangelho. Pessoa física de Nath Barradas, eu vou dizer para você, eu prefiro abençoar um descrente, um casal que não é crente, prefiro eu abençoá-los, do que deixá-los a esmo, tentar fazer uma cerimônia trazendo um cerimonialista qualquer para fazer. Eu já fiz vários casamentos de pessoas não crentes, e foi uma grande oportunidade de pregar o evangelho, orar por eles, orar pelos pais. E até hoje, pelo menos um deles aqui em Pompeia, eu tenho um excelente relacionamento com eles pela oportunidade que Deus nos deu de pregar a palavra de Deus. Então, precisamos ser, de fato, repetindo, coerentes com a nossa consciência, coerentes com a palavra de Deus e coerentes com a instituição a qual nós estamos ligados. Isso, para mim, me ajuda a responder e ter paz na hora de tomar uma decisão como essa. Eu vou passar agora a tréplica pro pastor Bifana aí, pastor. Não, eu não tenho dificuldade. O senhor concorda com seus amigos aí mesmo? Concordo, sim, concordo. Eu só coloquei o seguinte, porque às vezes a tendência de fazer casamentos ao ar livre, muitas vezes se torna um show. E helicóptero, música
que não tem nenhuma fundamentação cristã, apenas músicas produzidas por Hollywood. Eu acho que isso pode ser um sinal de vulgarização da instituição do casamento. Isso pode ser um sinal, tá? Então, como eu mesmo disse, lembrando daquele episódio de Jesus com a mulher samaritana. O que importa é se adorar a Deus, se adorar em espírito e verdade. Não quer dizer que seja dentro de um templo que ali esteja Deus. Não, não é isso. Eu só penso que nós, muitas vezes, estamos vulgarizando uma coisa tão sagrada, uma coisa tão nobre, que é a instituição do casamento, e tornando ele um show. E isso pode ter um reflexo na própria vivência do casamento. Então, é só uma reflexão mais filosófica, né, em relação a essas questões. Nós estamos pensando muitas vezes o sagrado, né? Não quer dizer que tenha o sagrado e o profano, não. Revestir o casamento dessa sacralidade, desse simbolismo, desse rito que denota a importância da própria instituição do casamento. Mas eu concordo, que o pastor Dinati falou e o Leoto falou também, não houve nenhum desacordo, só fiz uma reflexão mais filosófica em relação a essas questões. Bem, depois o pastor Bifano vai colocar aqui o Pix dele aqui para vaquinha, para as bodas de... Boda de quê, pastor? Boda de Esmeralda. Boda de... 4 de... A boda de Esmeralda. Na França, meu Deus? Não, ainda não. Vai ser em São Pedro da Aldeia mesmo, onde eu estou por ano. Aí, ó. Tá certo. Ó, né, a gente vai partir para a reta final. É um assunto que dá para fazer vários programas, né? Mas antes da gente passar para as considerações finais, eu queria... Vocês já até tocaram no assunto, mas eu queria que você enfatizar. Os nossos jovens precisam de ajuda. Deixa eu só colocar uma questão aqui. O que nós estamos vendo hoje, muitas vezes, na cerimônia de casamento, é cachorro entrando em cerimônia de casamento. Já viram isso? Né? Uhum. O pet entrando em cerimônia de casamento. Gente, onde vamos parar? Isso pode começar a chegar nas cerimônias cristãs. Então, essa influência dessa sociedade aí pode ter já um reflexo na vida, nas cerimônias cristãs. Eu já vi pet entrar como testemunho do casamento. Então, nós estamos brincando, muitas vezes, de fazer cerimônia de casamento, que é uma instituição tão cara aos olhos de Deus, porque foi o próprio Deus que instituiu, né? Pastor, olha o que você está arrumando para nós aqui. Daqui a pouco o pessoal vai assistir vocês aqui na internet. O pessoal que tem de bicho vai botar nos comentários. Mas tem cachorro que trata a gente melhor do que o ser humano. Mas eu preciso concordar com o Gilson, porque não existe outra coisa que a palavra de Deus escolheu para ilustrar o relacionamento de Cristo com a igreja, senão o casamento. Exatamente. A relação do homem com a esposa. Então, se essa ilustração que a palavra de Deus escolheu, que o Espírito Santo escolheu, inspirando o apóstolo Paulo, não der para nós o peso do que essa cerimônia, você imagina o que vai ser a cerimônia do encontro do corpo de Cristo com a cabeça que é Cristo. Como vai ser essas bodas do Cordeiro. Então, eu creio que a palavra do Gilson, ela está coberta de autoridade pelo fato de que a cerimônia ela é um simbolismo muito forte daquilo que se crê. Então, eu sou pastor e nós temos alguns sacramentos na igreja evangélica. A Santa Ceia é um deles. E nós não podemos fazer a Santa Ceia de uma maneira superficial. Nós temos que dar o peso daquilo que ela simboliza, daquilo que ela representa. A cerimônia de casamento de igual modo. Verdade, verdade. Mesmo porque a família, ela de ponta a ponta, né, de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é muito clara da importância que a família tem para Deus aqui na Nova Terra, né? Pastor Sérgio, eu vou começar essa parte final do nosso bate-papo aqui, a gente falar um pouquinho sobre a responsabilidade da igreja, da liderança em relação à orientação dos jovens com o casamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, depois eu vou passar a bola para os outros pastores para falar sobre isso. Vocês começaram a falar, mas eu acho importante frisar,
né? Nós estamos vivendo uma cultura de cancelamento nas redes sociais, essa é a verdade. E parece que essa fragilidade das redes sociais está entrando nos relacionamentos também, né? Isso é muito triste. E eu gostaria de começar com o senhor, falasse um pouquinho da responsabilidade da igreja e da liderança dos pastores com os jovens sobre o assunto casamento. Olha, existem vários aspectos aí que deveriam ser estudados com profundidade. Mas, por exemplo, pensando no que os dois outros debatedores falaram sobre o que o casamento está se tornando, né? E a seriedade do casamento está sendo mudada para o quê? Aquilo que acontece num namoro. O namoro, hoje em dia, você namora, não gostou, você muda, depois muda de novo, depois muda de novo. E o que está acontecendo com os casamentos? A mesma situação. Eu caso já pensando em, se não der certo, eu mudo de novo, mudo de novo, mudo de novo. Ora, se nós não começarmos a instruir os nossos jovens que casamento é uma coisa séria, não é uma brincadeira, onde você vai levar cachorrinho, certo? Você tem que entender que a sua vida para formar uma família não é uma brincadeira, ela tem que ser bem fundamentada. E para isso, nós precisamos ter o quê? Mais palestras na linguagem do jovem, mas com a seriedade da palavra de Deus. Por exemplo, na nossa geração, na minha geração, do Dinarte e do Gilson Bifan, falou-se muito sobre não ter relações sexuais antes do casamento. Falaram-se tantas e tantas vezes que a nossa geração comprou essa ideia. Agora, nessa geração agora, o que está acontecendo? Os pastores não querem falar porque dizem assim, olha, nem adianta orientar, eles vão transar mesmo antes do casamento. Isso não é assim. Nós temos que, diante de Deus, fazer a nossa parte de orientadores. Desde os pais, orientar aos pais que o sexo é feito só para depois do casamento. Como você instruir na Bíblia, mostra na Bíblia onde estão as passagens. Os pastores que não fazem isso nem com os pais e muito menos com os jovens vão dar contas a Deus da falta de instrução que estão deixando de dar neste momento. Pastor Bifano, suas considerações sobre esse tema. Sim, nós estamos vivendo dentro das nossas igrejas um politicamente correto e nós precisamos resgatar esse ministério profético, né? Não apenas dizer o que vai acontecer no futuro, nada de mostrar, lembrar aquela expressão, assim diz o Senhor. Então, os pastores precisam essa expressão, assim diz o Senhor, assim diz a Bíblia, e não ter medo de falar toda a verdade, porque o que nós estamos vivendo hoje é politicamente correto. Não se fala sobre julgo desigual, não se fala sobre santidade na vida sexual, de se guardar até o casamento e tantas outras questões que estão envolvendo hoje os jovens na sua vida no dia a dia. Então, nós precisamos, como pastores, ensinar e resgatar essa expressão bíblica, assim diz o Senhor, porque essa é a nossa missão para com a Igreja de Jesus Cristo nesses dias. Pastor Dinarte? Eu creio que nós precisamos, como o Gilson acabou de dizer, trazer de volta esse assunto como algo de valor e de peso para a igreja, de valor e de peso para a sociedade, e, sobretudo, investindo e pensando nessa geração que está se levantando. Sabe, todas as vezes que a Bíblia usa a expressão marido de uma só mulher, e são 3 vezes, Paulo escrevendo a Timóteo e a Tito,
ele está falando do contexto de levantar liderança para a igreja. Se a gente não trabalhar o casamento como um pré-requisito para uma liderança saudável, eu tenho medo do que será a liderança da igreja evangélica daqui a algum tempo. E a gente precisa encarar de que, querendo nós ou não, gostando nós ou não, estando eles prontos ou não, são os jovens de hoje que vão liderar a igreja de amanhã. E para isso a gente precisa ensiná-los em todos os mistérios de Deus, como diz a Bíblia. E um deles é sobre casamento. Eles precisam aprender a honrar o casamento. Hebreus diz isso, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula. Se a gente não treiná-los, não ensiná-los, não discipulá-los nesse tema do casamento, o que vai estar comprometido no futuro não é só o casamento, é o nível de liderança que nós teremos na igreja. Repito, todas as vezes que o apóstolo Paulo fala sobre casamento, o homem ser marido de uma só mulher, ele está falando no contexto da liderança da igreja que nascia. Então, Gilson, Sérgio e todos que estão nos ouvindo aqui, precisamos trazer esse assunto como algo que vai determinar a qualidade da nossa liderança daqui a alguns anos. E para isso, a nova geração precisa ser treinada, ensinada e discipulada. Pastores, eu quero agradecer a participação de todos. Eu vou passar agora para as considerações finais, para as últimas palavras, mas desde já quero agradecer. Tenho certeza que quem assistiu esse debate não vai ficar mais o mesmo. Vai chamar o namorado para conversar, a namorada, olha, temos que ajustar as coisas. Vamos orar mais, né? Tenho certeza. Passar para o pastor Sérgio, suas considerações finais, por favor. Olha, você está vendo 3 pessoas aqui que têm mais de 40 anos de casado com a mesma esposa. Hoje os jovens acham que isso é absolutamente impossível de acontecer. Tantos anos de casamento com a mesma pessoa. E eu quero dizer, se você ama Jesus, é claro, você tem problemas em toda a sua vida de casamento, mas é possível, se você escolher para você a possibilidade de ter a vontade de Deus. Senhor, eu quero fazer a tua vontade e quero casar com alguém que também quer fazer a tua vontade. E sabe, quando você leva isso e aplica na sua vida, você não pode aplicar na vida de todas as pessoas. Não, mas cada um pode responder por si mesmo a Deus. É isso que diz Romanos 14, se não me engano, 12. Né? Então, lembre-se disso. Nós aplicamos isso. Estamos casados há mais de 40 anos com a mesma pessoa. Que tal fazer essa experiência ser a sua também? Pastor Dinarte, suas considerações finais? Que bênção a gente poder ouvir isso. A minha oração e a minha palavra de bênção para você que está nos assistindo é que você tenha um jugo leve, um jugo suave, porque foi isso que Jesus prometeu. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus tem um casamento para você. Jesus tem cura para o seu casamento. Ele pode restaurar a sua casa, o seu relacionamento. Ele pode trabalhar na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Creia. A morte de Cristo na cruz do Calvário, o sangue derramado e a sua ressurreição é para a sua vida também, é para o seu casamento também. Ele pode transformar a sua casa, ele pode transformar seu casamento e ele pode dar a você esperança de que você vai caminhar com alguém, que o jugo vai ser leve para ambos e prazeroso, como tem sido para mim e a dona Norma há 44 anos. Amém. Pastor Gilson, suas considerações finais? Muito bom ter estado aqui com o Dinarte, com o Sérgio Leoto, esses amigos, essas pessoas tão queridas, são valentes de Davi na área do ministério com famílias. Eu, quando crescer, Dinarte e Sérgio Leoto, eu quero ser igual a vocês, tá bom? Mas que Deus abençoe todos os participantes. E eu gosto muito daquela expressão do Gary Smalley, que ele usa a frase a tenda sagrada do casamento. A ideia de Gary Smalley é
cada construir a tenda sagrada, chamar Deus para o seu casamento. E aplicando também a essa realidade, chamar Deus para o namoro, para o noivado, fazer com que Deus esteja presente no namoro, no noivado, no casamento, e com certeza será um casamento abençoado. Não será um casamento isento de conflitos, mas com certeza um casamento feliz e permanente. Pastores, olha, muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza absoluta que é de grande valia, tanto para quem está namorando, quem está noivo, quem pretende namorar, para quem já é casado, até para a liderança mesmo das igrejas, que vão pegar muito conteúdo importante aqui para poder compartilhar com seus jovens, com a sua igreja, tá certo? Bom, e você que nos assistiu, olha, muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, você já sabe, né? Eu vou pedir para você dar aquele joinha, curtir, clicar, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por esse conteúdo, tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo Comunhão Debate.